Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você esteja saudável, espero que você esteja com as forças e energias revigoradas para enfrentar mais um dia que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 da manhã, tanto aqui nesta plataforma, como também na TV Evangélica do Cariri. Sempre com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia muito bem, alimentado da Palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é Aonde fores, irei. E o mesmo está baseado em um dos livros mais belos das Sagradas Escrituras, o livro de Ruth. Então vamos ler Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 16. Já estou com a minha Bíblia aqui, aberta no texto. E juntos nós vamos fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. O texto vai dizer: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não te seguir-te. Porque onde queres que fores, irei eu. Onde queres que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus, por sua palavra. Palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, a história de Ruth e Noemi é uma das mais belas demonstrações de lealdade e fé já encontradas nas Sagradas Escrituras. Ao lermos esse livro, podemos observar que em meio à dor, em meio à perda, em meio à incerteza, duas mulheres caminharam juntas, sustentadas apenas pela esperança no Deus de Israel. Noemi havia perdido o marido, e não somente o marido, mas os 2 filhos que tinha. E acreditava que a sua vida havia se tornado amarga. Porém, enquanto Noemi enxergava apenas as perdas, Deus já havia preparado uma nova história de restauração. Já Ruth, mesmo sem promessas, mesmo sem garantias, ela decidiu permanecer ao lado de Noemi, sua sogra. A escolha de Ruth, amados irmãos, queridos amigos, não foi apenas uma demonstração de afeto familiar, mas foi uma decisão de fé, pois ela também decidiu abraçar o Deus de Israel. Lembre-se, Ruth não sabia o que encontraria pela sua frente. Ruth, ela simplesmente confiou. Ela confiou em Deus e seguiu adiante. E Deus transformou a fidelidade de Ruth em parte de um propósito muito maior, incluindo a Ruth, essa que acompanhou sua sogra Noemi na linhagem do próprio Cristo. Amados irmãos, hoje pela manhã eu quero destacar, baseado no texto que nós acabamos de ler, 3 lições preciosas essas lições a respeito de fidelidade, de fé e de restauração que Deus realiza na vida daqueles que confiam nele. E a primeira dessas lições é que a fidelidade se revela nas decisões difíceis. Amados, Ruth, ela estava diante de uma
decisão, decisão essa que mudaria a sua vida completamente. Ela poderia decidir retornar para Moabe, sua terra natal, e permanecer entre o seu povo, e assim tentar reconstruir a sua história lá. Mas não foi isso que ela decidiu. Ela escolheu acompanhar Noemi para uma terra que era totalmente desconhecida dela. Quando Ruth declara: aonde fores irei, aonde ficares, ficarei eu, Ruth está demonstrando que a fidelidade, ela não está baseada na conveniência. Ela não está baseada no benefício pessoal. Ruth, ela decidiu permanecer ao lado de alguém que nada poderia lhe oferecer, principalmente em um momento difícil. A fidelidade de Ruth, amados irmãos, nasceu do amor. Nasceu de uma profunda convicção espiritual. Pois, logo em seguida, Ruth vai fazer uma declaração que vai culminar em palavras profundas. Ela vai dizer: o teu Deus será o meu Deus. Amados irmãos, Ruth estava escolhendo permanecer fiel, mesmo quando permanecer ao lado de Noemi significava abrir mão da sua própria segurança. E como aplicar tudo isso? Permaneça fiel, amado irmão. Permaneça fiel quando a situação for difícil. Lembrando que Deus observa aqueles que continuam firmes, mesmo sem reconhecimento. Em segundo lugar, ame. Ame com constância. Demonstre o caráter de Cristo por meio de atitudes. Atitudes essas que não dependem daquilo que você vai receber em troca. E por fim, sirva, mesmo quando ninguém estiver vendo. Pois Deus valoriza a fidelidade praticada no anonimato. E aí eu deixo uma pergunta para você. Você continua fiel quando ser fiel exige renúncia e sacrifício? Pensa sobre isso. Mas a segunda lição que o texto nos traz é que a fé confia mesmo sem enxergar o futuro. Amados, Ruth, ela tomou uma decisão. A decisão de conhecer os detalhes mais íntimos do povo e da nação de Noemi. Ruth tomou uma decisão, pois ela não conhecia o que viria pela frente. Ela não sabia onde iria morar. Ela não sabia se seria bem recebida na terra de Noemi. Ela não conseguiria nem visualizar como iria sustentar-se na cidade de Belém. Mesmo assim, ela decidiu caminhar ao lado de Noemi e identificar-se com o povo, e não somente com o povo, mas com o Deus de Israel. A declaração de Ruth, amado irmão, revela uma fé profunda, uma fé que não exige garantias antes de obedecer. Ruth não apenas seguiu a Noemi, mas ela resolveu seguir o Deus de Noemi. Ruth, ela não recebeu um mapa do futuro. Ela recebeu apenas a oportunidade de dar o próximo passo. Amados irmãos, a verdadeira fé, ela funciona desta maneira. A verdadeira fé, ela dá um passo quando não tem certeza se esse passo vai lhe trazer segurança. Isso não significa, amados irmãos, que é errado conhecermos os detalhes do dia de amanhã. Não, isso não é errado. Mas isso significa que devemos confiar naquele que conhece o amanhã perfeitamente. Ruth, ela não sabia o que encontraria no caminho. Porém, ela estava disposta a caminhar. E sabe por quê? Porque ela havia confiado, ela havia colocado a sua esperança, a sua confiança no Deus que iria dirigir os seus passos. E como aplicar isso? Confie, amados irmãos, em Deus quando não conseguir enxergar claramente o próximo passo.
Em segundo lugar, entregue os seus planos ao Senhor, reconhecendo que seus caminhos são mais seguros do que nossas próprias estratégias. E por fim, espere com paciência quando Deus não revelar imediatamente aquilo que você deseja saber. E aí eu deixo uma pergunta para você. Você consegue continuar caminhando com Deus, mesmo quando você não sabe o que irá encontrar no dia seguinte? Pensa sobre isso. Por fim, há um terceiro ou uma terceira e última lição que esse texto nos traz e eu gostaria de compartilhar contigo. E essa lição é que a graça de Deus transforma perdas em novos propósitos. Amados irmãos, a história de Ruth nos mostra que o capítulo da perda não era o capítulo final. Noemi chegou a Belém, sua terra natal, e ela chegou a Belém dizendo que havia partido cheia e retornado vazia. Mas Deus já havia trabalhado de maneira silenciosa na construção de uma nova história. Lá em Belém, Ruth ela encontrou Boaz e, posteriormente, tornou-se esposa de Boaz. E assim como esposa de Boaz, ela participou da linhagem essa que iria conduzir até o rei Davi e posteriormente ao próprio Messias. Então aquilo que parecia apenas uma história de luto no início, uma história de sobrevivência, nessa história estava inserido um propósito muito maior. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que a graça de Deus, amados irmãos, pode trabalhar justamente nos cenários em que enxergamos apenas perdas. A graça de Deus nos mostra que o Senhor continua conduzindo a nossa história, mesmo quando não conseguimos perceber a sua mão na história. E como aplicar isso? Em primeiro lugar, amado irmão, acredite. Acredite que Deus ainda pode trabalhar em situações que parecem completamente perdidas. Em segundo lugar, persevere. Persevere durante os períodos de espera, confiando que a fidelidade de hoje pode fazer parte do propósito de Deus para o amanhã. E por fim, celebre. Celebre os novos começos, reconhecendo que a graça de Deus continua escrevendo capítulos que você ainda não conhece. E aí eu deixo mais uma pergunta para ti. Você consegue confiar que Deus ainda está trabalhando, mesmo quando a sua história parece marcada por perdas? 3 verbos. 3 verbos que eu gostaria de destacar na manhã do dia de hoje e gostaria que você vivesse cada um desses verbos. E o primeiro desses verbos é o verbo permanecer. Permaneça fiel a Deus, amado irmão, querido amigo, mesmo quando o caminho exigir renúncia. O segundo verbo que eu quero destacar é o verbo confiar. Confie no Senhor, mesmo quando você não conseguir enxergar o futuro. E por fim, o terceiro e último verbo é o verbo esperar. Espere pela graça de Deus, sabendo que Ele pode transformar perdas em novos propósitos. Nesse momento eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, a elevar o teu pensamento a Deus. E juntos, vamos entrar na presença do Senhor em oração. Amado Deus e poderoso Pai, Deus de infinito amor e de imensa misericórdia, queremos nesse momento, Senhor, te render graças. Render graças, Senhor, pelo Deus que Tu és. Pois Tu trabalha no anonimato, no silêncio, Senhor, para que assim as nossas perdas possam ser transformadas em propósitos novos. Obrigado pela história, o exemplo da tua serva Ruth. Para que assim, Senhor, quando estivermos em situações de calamidade, situações de dificuldades, desertos, Senhor, em que podemos pensar que estamos sós, possamos confiar que Tu, Senhor, está a nos guiar e que Tu tem um propósito, Senhor, para cada situação. Abençoa esse dia, nos dá um excelente final de semana e que tudo que viermos a fazer possa trazer graça ao Teu nome, possa trazer honra, Senhor, para Ti. Por isso,
nós te oramos no nome santo do teu Filho amado. Amém e amém. Você que está aí do outro lado da tela nos acompanhando, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por estar aqui todos os dias, praticamente, de segunda a sexta, acompanhando os nossos devocionais diários. Se você ainda não deu like no nosso vídeo devocional na manhã do dia de hoje, corra aí. Aperta o botão do like. Depois, se inscreve no canal. E por fim, ativa as notificações. Assim, você vai continuar nos incentivando a continuar gravando vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar compartilhando os nossos vídeos, os nossos links em todas as suas redes sociais. Então fica à vontade para compartilhar onde você assim desejar. E se sentir o desejo, venha nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem cultuar o Senhor aqui conosco. Eu vou ficando por aqui, mas espero que logo, logo possamos estar juntos mais uma vez. A todos, meu mais fraterno abraço. Fica com Deus. Até amanhã.